O caso dos irmãos Menendez talvez seja uma história que muita gente nem tinha conhecimento até pouco tempo, ou sabia pouca coisa, né? Mas agora isso mudou. Agora com a Netflix trazendo não só a série do Ryan Murphy, como também esse documentário aqui, o caso dos irmãos Menendez está extremamente popular, sendo debatido todo santo dia na internet, né? Com repercussão para tudo qualquer canto. E aqui a gente vai focar no documentário, no que ele traz, nessa história cheia de camadas, complexa, polêmica e, acima de tudo, brutal. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre o caso dos irmãos Menendez, documentário que estreou nesses últimos tempos na Netflix, complementando aí como um material alternativo à série do Ryan Murphy, a série baseada no caso real, né? Uma série essa que eu não vou fazer muitos comentários aqui não, eu assisti a série também, e gosto do design de produção da série, o elenco da série é ótimo, né, é o seu destaque, mas o tom da série é um tom confuso, é um tom que não sabe se quer ser trágico demais, sombrio demais, ou engraçadinho demais, ou aquela coisa que parece fazer um grande malabarismo e no fim das contas é uma corda bamba ali um pouco esquisita. Agora o documentário, ele precisa trazer um tom mais sóbrio para aquela história, para aqueles relatos, que é mais uma vez uma história brutal, uma história com vários apontamentos, com várias versões que não necessariamente uma versão anula a outra. É uma típica história real, no meu ponto de vista, que ela traz tanta coisa, porque assim, aqui a gente tem uma família, a família Menendez, que é uma família rica, era uma família milionária, por assim dizer, né? Moradores de Beverly Hills, do final da década de 80, em 89, em 20 de agosto de 89, para ser mais preciso, os irmãos Menendez ligam à noite para a polícia desesperados, falando que chegaram em casa do cinema e encontraram seus pais mortos, né? Invadiram supostamente a casa dos pais deles e atiraram por 15 vezes com escopetas. Os corpos estavam quase irreconhecíveis, né? Tiro no rosto, pedaço de mão, enfim, né? Uma coisa realmente muito violenta. A polícia chega pouco tempo depois da ligação lá na casa deles em Beverly Hills, encontram Lilo e Eric Menendez, né? O primeiro com 21 anos, o segundo com 18 anos, impactados. E ali começa uma história que se estende até hoje, né? Mais de 34 anos depois. E é aquela típica história que muitas vezes nem um roteirista escrevendo ali uma ficção 100% desvinculada da realidade poderia imaginar, né? De coisas que acontecem aqui, que foram ditas aqui, que supostamente teriam sido vividas. Coisas bem tristes, inclusive. Bem, aqui eu paro para dar dois avisos. O primeiro, tá? A gente vai falar com spoilers desse documentário. Esse aqui já é o aviso de spoilers. Se você não quiser saber mais nada, vai lá, assiste o documentário ou a série, se você preferir. Depois você volta aqui, porque precisamos adentrar. E te falar que se você, por um acaso, ainda não é membro do Refúgio Cult, dá uma olhadinha aqui embaixo, se torne membro dessa comunidade, ajuda muito o canal, tem acesso a vídeos exclusivos, participa da escolha dos temas aqui, além de estar mais presente ainda na comunidade do Refúgio Cult. Link aqui o primeiro na descrição. We did so many things together, we loved each other so much. O chefe da família Menendez era José Menendez, né? Um cara que veio de Cuba, vinha de uma família rica de Cuba. E aí José, ou José, né? A pronúncia é José, mas vou chamar de José. José lá na década de 40, ainda novo com a sua família, sai de Cuba, foge lá para os Estados Unidos. Já sem dinheiro, a família se reconstrói, José persistente, né? Trabalha, consegue entrar ali na indústria do entretenimento, ou décadas depois o cara é um poderoso de Hollywood, é um executivo respeitado, né? Trabalhou com vários artistas,
cantores, estava por trás ali dos Menudos, que era um grupo musical gigantesco, né, na década de 80. E aí José Menendez era um magnata dessa indústria, tinha ali ao seu alcance milhões e milhões de dólares. E se você já viu o documentário, já viu a série do Ryan Murphy, sabe nessa altura do campeonato que quem matou José Menendez e a sua esposa Kiri Menendez não foram desafetos, etc, etc. Foram os seus próprios filhos. Lilo, na época, em 89, com 21 anos, e Eric Menendez, que tinha 18 anos. E aí a primeira coisa que vem à cabeça, tá, mas por quê? Por que que uma família que de longe, naquela fotinha que a gente sempre vê da família Menendez, né, deles posando, aquela família que parecia uma família tradicional, uma família perfeita, uma família com pessoas saudáveis, com pessoas que tinham dinheiro e esbanjavam, etc. Mas, como diria, né, aquela velha frase, o que os olhos não veem, o coração não sente. Não existe família perfeita, não existe ninguém perfeito e as aparências enganam pra caramba. E nesse caso dos Menendez, o buraco era muito embaixo. Os problemas eram enormes. Os traumas, abusos, violências, dominação, pressão e muita coisa que a gente ainda vai falar aqui e que tá por trás de tudo isso. Primeiro a gente precisa pegar o formato do documentário e tudo que ele traz para ilustrar esse caso, essa história, contar detalhes, coisas de arquivo. Um documentário que traz muita coisa do arquivo pessoal da família, fotos da família, né, na década de 80, quando os meninos eram crianças, adolescentes, até a fase do início da vida adulta, quando aconteceu o crime. Assim como também o filme é muito, mas muito focado no julgamento dos irmãos Menendez, né? Muito do que se passava ali no tribunal, os jurados, juízes, né, advogados de defesa, advogados de acusação, algumas dessas pessoas que estavam naquela época, início dos anos 90, no julgamento, né, deram entrevistas aqui, nem todos, né, muitos também não quiseram, mas o documentário traz perspectiva de, por exemplo, jurados, trazendo um pouco da tensão dos jurados em relação à decisão de qual seria o veredito ali para os irmãos Menendez, assim como trazem também jornalistas, pessoas que, né, fizeram parte da repercussão daquele caso, parentes, familiares dos Menendez, né, que aqui e ali dão depoimentos também fundamentais para essa história, como primas e tias dos irmãos. E assim, é muita informação, é muita, tá? Eu assisti primeiro a série para depois ver o documentário, muita coisa eu já sabia, várias outras coisas são inclusas aqui também. E o documentário ele traz a voz dos irmãos Menendez. Enquanto a série do Ryan Murphy vai mais para ficcionalização do negócio, aqui eles falam lá no início do documentário que conversaram cerca de 20 horas com os irmãos Menendez, né? Então a gente só ouve a voz deles mesmo, diretamente lá do presídio. E eles trazendo, né, abrindo o jogo com várias coisas. Inclusive o próprio Eric fala aqui, tanto no começo desse documentário quanto no final dele, que 10 segundos depois que eles atiraram contra os pais, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, ele ficou perturbado, impactado e ele falou que se a polícia tivesse pressionado ele um pouquinho mais na noite, que eles ligaram lá pra polícia fingindo que tinham invadido o lugar e matado os pais dele, ele teria entregado toda a verdade. O lance foi, que eles até deixam isso destacado no doc, né? A polícia meio que teve aquela empatia aos jovens e tal, os pais foram mortos brutalmente, então essa noite vamos pegar leve com eles aqui, porque já passaram muita coisa. Bem, o que acontece é que contradições vão rolando nessa história. Os meninos, os irmãos impactados, porém semanas depois do enterro dos pais e tal, pouco tempo depois, eles já começam a gastar muito dinheiro da fortuna da família, comprando carros, relógios, roupas, fazendo viagens luxuosas. E a polícia, que estava ali no canto e tal, começou a abrir mais o olho e falar, peraí,
Como assim? Por que eles já estão gastando tanto? Não estavam tão tristes com a morte dos pais? E assim a polícia passa a investigar mais de perto os irmãos e cada vez mais fazendo a ligação deles com a morte dos pais. E os próprios irmãos Menendez com essa gastação. Fala para alguém aqui, fala para um psicólogo acolá. E as peças foram juntando até a polícia, 7 meses depois dos assassinatos, lá em 1990, prender inicialmente Lilo Menendez e um pouco depois o seu irmão Eric Menendez. Isso aqui que eu tô falando ainda tá no início do documentário, né? E desde o documentário eles já expõem essa face dos irmãos assumindo essa culpa, assumindo ali por inteiro que sim, nós matamos os nossos pais. Inclusive pegando essa entrevista mais recente, fazendo uma montagem, uma colagem com as imagens lá de 1990 e um paralelo interessante em que aqui, né, essa entrevista aconteceu em 2023, se eu não me engano, o Eric falando que sentiu um alívio quando ele foi preso. Uma coisa de que ele fez o que fez, ele estava vivendo, mas o psicológico dele estava destruído, ele inclusive prestes a fazer alguma coisa com ele mesmo, e daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, a relação deles com o psicólogo e o que isso ocasionou para o próprio caso. E como o documentário também traz esse formato que vem e vai no tempo, né? Ele passa uns anos depois, aí ele vai lá para trás, aí ele vai mostrando outras perspectivas, como por exemplo, apesar dos irmãos terem sido presos, eles mostram, né? Eles voltam ali anos com entrevistas da avó dos meninos, por exemplo, falando que aquilo não era possível. Não tinha como seus netos terem feito tal coisa com os pais. Eric Menendez will tell you the entire painful and difficult... Em 1993, o julgamento dos irmãos Menendez seria televisionado. Então, sim, o documentário tem muitas imagens dos irmãos lá no júri, com vários detalhes das sessões, com vários personagens. Inclusive, a advogada do Eric, né, a Leslie Aberson, que é aquela baixinha de cabelo, né, cacheado e tal, que comprou a briga e que desde o início acreditou que naquela história tinha muito mais algo além do dinheiro, né, que os irmãos tinham algum segredo que precisava vir à tona em relação à sua família e o que acontecia desde quando eles eram crianças, principalmente se tratando da relação com o pai deles, o José Menendez. Porém, esses supostos segredos, eles não foram revelados inicialmente verbalmente, e sim em uma carta que o Lilo escreveu em 1990, porque ele não conseguia, mais uma vez, verbalizar, e ele escreveu tudo em diversas páginas, o que acontecia na infância e adolescência deles. Ou seja, ali ele revela que tanto Lilo, ele, quanto Eric, o seu irmão mais jovem, eram abusados constantemente por José Menendez, o pai deles. Os abusos eram psicológicos desde sempre, a pressão, o autoritarismo, né? Todas as exigências e os perfeccionismos do pai iam para algo muito mais doentio, segundo o relato, a carta de Lilo, no caso os abusos físicos, né? Desde que, mais uma vez, eles tinham ali por volta de 6 e 8 anos de idade. Aquele assunto parecia ser tão obscuro e tão vergonhoso para os dois irmãos que o Lilo ele chega a falar em um certo momento do documentário, né, que ele preferia naquele ponto perder o julgamento, ficar preso o resto da vida, do que falar desses abusos, desses detalhes, que seria como ele matasse o pai uma segunda vez. Esse documentário aqui ele é dirigido pelo Alejandro Hartman e eu acho que tem muita informação, como eu disse, é muita coisa, muito detalhe naquela história, vários personagens para serem contados com um pouquinho menos de 2 horas de duração. Então, existem certos núcleos aqui, certas partes, como por exemplo do psicólogo, o Dr. Oziel, que foi o psicólogo contratado pelo José Menendez, o pai deles, para atender os filhos, e o pai queria comandar
mandar tudo, falou pro psicólogo, né? Assina esse contrato aqui que você vai me passar absolutamente tudo que os meus filhos falarem pra você, né? E aí chegou um ponto ali, depois da morte do José e da Kitty, né, que o Eric acaba confessando que sim, foram eles que mataram os próprios pais. E a dinâmica, a relação com aquele psicólogo começa a ficar meio estranha, meio tensa. Ele passa a gravar ali as sessões, dizendo ele, o doutor, né, em tribunal, lá no julgamento, que era pela própria segurança dele, mas ao mesmo tempo tem várias evidências comprometendo esse psicólogo. Tem o caso da amante do psicólogo, que era também a sua paciente, era uma ex-paciente, e aí já estremece bastante a ética do cara, e essa amante também vai a tribunal falar que o doutor, o psicólogo, né, deixou ela sequestrada há um tempo, e que ele queria usar as gravações para extorquir os irmãos, para darem dinheiro para ele. Afinal de contas, estamos falando aqui de milhões de dólares, mas, mais uma vez, o documentário dá uma passada bem rápida nisso, né? Sem contar outros pontos importantes também que são tratados de uma maneira mais superficial. A partir desse momento, lá no tribunal, lá em 93, tudo sendo gravado, a gente acompanha as declarações de Lilo e Eric agora adentrando, depois de quebrar esse muro ali, esse gelo, de que eles não queriam falar nada sobre os abusos, e aí eles passam a falar, chorando, né? São momentos fortes, são momentos que a gente vê que na sala, no tribunal, as pessoas elas ficam mexidas, e nas entrevistas também das pessoas que estavam lá, elas falam, foi difícil. A gente tinha até o momento, são culpados, isso, fizeram isso, são playboys, brancos, privilegiados e tal, mas a partir do momento que entrou a violência, o abuso parental, como eles se referem, é que a história ganha mais densidade, mais camadas, e eles dão esses detalhes, né, os irmãos ali, eles falam como o pai deles faziam, o Eric descrevendo o uso de ferramentas, né, e como o pai dele agia, e que, inclusive, um negócio forte, que ele disse que não achava ruim, porque era naqueles momentos que ele estava perto do seu pai. Seu pai não fazia questão de ser um pai companheiro, não, ele era um pai duro demais, um pai que exigia demais, um pai violento, e naqueles momentos aquele pai ele se aproximava de uma outra forma. E mais uma vez, tá? Aqui ele tá falando quando ele tinha 8, 9 anos de idade, ele era uma criança. E aí ele fala, né, que os abusos foram se tornando cada vez mais frequentes, assim como seu pai foi ficando mais violento e ameaçando. Se contar, vai morrer. Estamos falando da década de 90, né? Se hoje isso já é polêmico, imagina há mais de 30 anos. Obviamente, as pessoas ficaram divididas, a mídia, né, tratava o caso até como esquete de humor e falava dos playboys, e muita gente não acreditava na versão dos abusos. E tem também aquele assunto que naquela época era completamente tabu. Homens poderiam ser abusados pelos próprios pais. As pessoas olhavam e falavam, não, mas como assim? O pai vai abusar do filho? O filho, homem? Então as pessoas não conseguiam conceber aquilo, sabe? Isso fez uma parede ali, até para o próprio júri, né? As mulheres do júri que foram entrevistadas para o documentário falaram que todos os homens, né, dos 12 participantes ali, os homens que integravam metade do júri, eles não acreditavam na versão do abuso, falaram que não era possível, né? E elas ficaram mexidas, ou seja, eles chegaram num empate, eles chegaram em uma indecisão, porque o assassinato estava confessado. Eles tinham falado, não, matamos os nossos pais, mas e toda a questão do que eles sofreram na infância, na adolescente, é aquela velha história, né? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Eles até questionam no próprio documentário, né, a criação que José deu para os filhos, os abusos, a violência, o autoritarismo, não teria alimentado tudo aquilo para que os assassinatos acontecessem, né, lá em 89. Mais uma vez, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando é o que o documentário traz e não necessariamente uma coisa
anula a outra, tá? As duas, inclusive, tanto o assassinato quanto os abusos podem ter acontecido. Como, por exemplo, tem uma das primas dos irmãos, que sempre esteve próxima dos irmãos desde que era criança, falou que uma vez o Eric, aos 8 anos, falou para ela, chegou a contar para ela que o pai dele estava fazendo as coisas, estava tocando nele, etc. E ela chegou a falar para a mãe dela e a mãe dela desacreditou. Da mesma forma que a Kitty, a mãe de Lilo e Eric, também ouviu algumas vezes dos próprios filhos e supostamente ela não acreditava, ou ela fazia vista grossa, ou ela simplesmente falava, não, o pai de vocês ama vocês, e tocava aquilo de uma maneira normal para manter a aparência da família perfeita. We had a cigarette lit. Em janeiro de 1994 viria o veredito, mas o júri não chegou a uma decisão, né? O negócio ficou ali parado. Nesse meio tempo aconteceu o caso do O.J. Simpson, o atleta acusado de assassinar a própria mulher, que também é um caso muito famoso, que teve minissérie, etc. A mídia agora é dividida, né? Tinha o caso dos Menendez, mas agora estava com muita atenção pro O.J. Simpson. Pessoas saindo lá do caso, né? Como é o caso da Pamela, uma procuradora que dá entrevista no documentário, que mantém a sua posição de acusação em relação aos irmãos Menendez, que acredita que eles, sim, deveriam ficar presos pelo resto da vida e que são culpados. Mas ela foi uma que não continuou no caso, ela disse até aqui com todas as letras, né? Aquele caso era tão pesado, tão desgastante, que eu preferia mastigar vidro do que continuar naquele caso, segundo a procuradora. As coisas para os Menendez foram ficando cada vez mais difíceis, porque O.J. Simpson, um tempo depois, é absolvido, as pessoas criticam a absolvição do O.J. pra caramba, falam que a justiça é completamente falha, então falam que no caso dos Menendez tentaram compensar um pouco, né, sendo mais duros no vindouro julgamento deles. No meio disso também tem o Lilo conversando com a autora do livro sobre eles e revelando várias coisas e falando ali em ligações gravadas que se precisasse ele iria mentir, ele podia chorar na frente, né, do júri ali, do tribunal, para conseguir as coisas. Isso comprometeu bastante ali, mas ao mesmo tempo que essas gravações, essas provas foram excluídas do julgamento depois. Outras coisas que foram excluídas também no segundo julgamento que eles fizeram, um julgamento esse, né, que não foi televisionado, falar não, vamos fazer aqui quietinho e tal, que eles falam que foi muito mais tenso, era outra dinâmica, outra abordagem, era justamente os depoimentos, as acusações em relação aos abusos de José para com Lilo e Eric, o juiz também. Desconsideraram muito por aquele conceito cultural, né, de 30 anos atrás de que o quê? Um homem abusado, um filho abusado pelo próprio pai? Como assim? E um parênteses aqui, tá? Infelizmente, o quanto isso acontece, seja hoje, seja ontem, seja há décadas, seja antes e bem antes do caso dos irmãos Menendez, né? We would have these talks and he would show me. E como naquela época, e até hoje em dia também, o fato de ser homem anula ali uma possibilidade da pessoa ter sido abusada e, pelo amor de Deus, né, gente? Isso existe demais. O veredito, depois de muito tempo, sai lá em 1996. O júri tinha duas opções, ou homicídio doloso ou a inocência dos irmãos. E a condenação de Lilo e Eric Menendez saiu depois de vários anos. E por unanimidade do júri, Lilo e Eric Menendez foram condenados à prisão perpétua sem condicional. Os dois irmãos que até então ficavam na mesma penitenciária foram separados e assim ficaram 21 anos, né, em diferentes lugares. Eles não se viram por mais de 2 décadas. Lilo fala uma coisa forte, né? Ele fala que a prisão ali era uma continuidade da infância dele, porque ele e o irmão se sentiam presos ali ao pai, a tudo que o pai cercava eles, aos abusos, violências e etc. E agora a prisão era, né, uma continuidade daquilo. E traz essa coisa íntima, né, esses depoimentos mais íntimos do Lilo e do Eric, né? O Lilo, inclusive, falando, eu tentei salvar o meu irmão,
né, do meu pai com o lance da morte deles e tal, mas será que eu salvei mesmo? Olha a vida dele como é que tá. Porque segundo os irmãos, né, o Eric era o que era abusado até ali nos seus 18 anos. E quando o Eric chega e conta pro Lyle, lá em 89, né, que o pai ainda tá fazendo aquilo, Lyle vai, confronta o José e ali começa uma cadeia de paranoia e desconfiança. Os irmãos, inclusive, falando ali em vários momentos do documentário que eles achavam que o José e a Kitty, ou seja, o pai e a mãe deles, a qualquer momento podia matá-los, porque eles estavam ameaçando contar ali dos abusos, né, para todo mundo. Aí detalhe, eu não comentei, tá? Mas o Lyle começou a ser abusado pelo José e tempos depois o Lyle também passava isso adiante com o próprio irmão, com o Eric, tá? Então não era só o José, o Lyle também fazia isso com o menino. He would say, "What's going to happen to you if you tell anyone?" And I remember the first time. Bem, na cadeia, depois de mais de 34 anos, Eric se dedicou à pintura e Lyle se dedicou integralmente a ajudar vítimas de abusos lá na prisão, né? E a partir desse caso deles também surgiram na mídia, fora da mídia, muitos e muitos casos de homens que foram abusados também nesse âmbito parental. O documentário do caso dos irmãos Menendez, então, decide encerrar com os tempos atuais. Em 2024 mesmo, na era TikTok, com milhares e milhares de perfis, páginas, vídeos das pessoas mais jovens, hoje em dia mesmo, revisitando o caso, pedindo justiça pelos irmãos Menendez, falando que eles já pagaram o que eles deviam, pagaram pelo assassinato, mas que eles também sofreram muitos abusos e que já deveriam estar soltos. Por outro lado, o documentário traz novamente, por exemplo, a ex-procuradora, a Pamela, falando que, bem, se basta TikTok para falar que fulano de tal que cometeu o crime há não sei quantos anos é inocente, então passem a fazer enquetes no TikTok para votar quem sai ou quem fica da prisão. Inclusive ela fala, né? Ela olha para a câmera ali e fala: ó, você da geração TikTok, se vier, né, para cima de mim, eu ando armada. Já deixou até aí uma ameaça, né? Com toda essa repercussão, com toda essa discussão que é complexa, que é polêmica, o documentário afirma por fim que ainda em outubro de 2024, o Ministério Público anunciou que vai avaliar a necessidade de um novo julgamento para o caso dos irmãos Menendez. Dada todas essas circunstâncias, entrevistas, provas, documentos, reflexões, etc, etc, muita gente acredita que o caso pode ter uma reviravolta, né? Que a vida dos irmãos pode mudar aí depois de mais de 3 décadas. Mas e você, o que você acha da história dos irmãos Menendez? Viu o documentário, a série? Você pensa que as coisas podem mudar aí pelos próximos meses ou próximos anos? O que você analisa aí de toda essa situação? Bem, para o documentário eu dou uma nota 7, tá? Para o caso dos irmãos Menendez. Eu acho que o documentário pega muita coisa assim, ele traz muito dado, muita coisa de arquivo, a edição consegue contar essa história mesmo não sendo linear, vai e volta, ao mesmo tempo que várias coisas ali são bem pinceladas, às vezes ficam, né, superficiais demais, mas ainda assim, né, dá uma aprofundada aí num caso que parece que não tem fim, né, parece ser um poço sem fundo. Então é isso, meus amigos, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.